Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Agradecido a Deus por essa oportunidade que nos concede de poder compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Espero que o Senhor venha falar com toda a igreja, assim como falou muito fortemente no meu coração. A palavra está em Lucas, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agradecer a irmã Sueli, viu? Os jovens, os adolescentes. Deus abençoe muitíssimo a vocês, fortaleçam aí a caminhada e que vocês continuem com gratidão e fé, que isso agrada ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agradecer também ao pastor Cláudio Alô, toda a igreja que tem sempre orado por nós. Tem bastante tempo que eu não compartilho uma palavra com os irmãos, então a gente fica meio acanhado, né? Mas eu tenho absoluta certeza de que o Senhor vai falar com todos nós uma vez mais, porque se o Senhor usa uma mula, uma jumenta, não vai nos usar como vasos na sua presença. Então eu tenho a convicção de que Deus vai falar conosco. 17, aleluia. 11, aleluia, glória a Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E quando ele os viu, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amém. Só até aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A lepra era uma doença extremamente contagiosa, que causava feridas não somente na pele, no corpo e na alma de todos aqueles que se contagiavam. Aqueles que se contaminavam com a lepra, eles eram obrigados a deixar as suas casas, suas famílias, o convívio, o trabalho, os seus amigos, e viver de forma excluída da sociedade. Quando eles precisavam fazer alguma coisa, que eles precisavam de alimento, ou precisavam de repente se mudar de lugar, de aldeia, não sei, de repente eles precisavam se locomover. Eles precisavam trazer no corpo um sino que vinha tinindo de longe e avisando: lá vem um leproso. Isso quando eles não tinham que sair gritando: impuro, 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 para que toda a sociedade percebesse que ali vinha um leproso. E essa situação era tão humilhante, tão triste, que eu faço uma ideia de que aquele grupo de pessoas andando, caminhando e de repente gritando, impuro. As pessoas com certo desprezo, com certo desafeto, fechando as portas, fechando as janelas, tirando as crianças da rua: vem, corre. E eles passavam. Que situação complicada. Que tristeza é viver excluído, longe daquelas pessoas que você ama, que você gosta. Isso te lembra alguma coisa? Viver excluído do aprisco, viver longe das pessoas que a gente gosta, condenado à morte eterna. Outrora não podíamos sentar na mesa para cear como fizemos ontem. Éramos excluídos da comunhão por causa da lepra, do pecado que nos afastava da presença do Senhor. Mas a nossa alma gritava pelo Senhor, porque Ele é Pai, então Ele é amado, e nós sentimos muita falta dele. E é por isso que é ruim viver excluído. Estavam fadados à morte e não tinham o que fazer. Existem situações das nossas vidas que somente Jesus pode fazer. E quando a gente entende isso, a gente então percebe que talvez esse é o princípio para que os milagres aconteçam e para que nós sejamos gratos aos milagres que usufruímos a cada segundo das nossas vidas.
Aqueles leprosos do texto, a gente percebe, por tudo aquilo que aconteceu no decorrer da história, no contexto de tudo, a gente percebe que eles tinham uma grande vontade de viver, de voltar à sociedade. Eles tinham uma vontade de fazer as coisas simples do mundo, da vida que a gente faz toda hora e que não valorizamos. Mas eles tinham que lidar com a incompreensão, com o desprezo, com a falta de amor das pessoas e recorrer a quem ou a quê? Existem situações que é inútil recorrermos a quem quer que seja, aos médicos, aos doutores, aos juízes, ao dinheiro ou qualquer outro fator externo. Esses leprosos viviam isso na pele e sentiam que não havia nenhuma solução. Mas eles ouviram falar de Jesus, um Jesus que curava, que levantava mortos, um Jesus que era amoroso, um Jesus que acolhia, um Jesus que amava. E eles então perceberam que Jesus pode ser a alternativa, Jesus pode ser a solução, mas havia um problema: eles não podiam ir até Jesus. Então nós temos dois problemas, porque Jesus podia ser a solução, mas eles também não podiam ir lá, tinham dois entraves. Mas quando eles souberam que Jesus vinha, aleluia, diz a palavra que eles se apressaram para vir do Mestre. E mais uma vez eles tinham que se expor, eles tinham que se mostrar, eles tinham que falar: olha, eu sou leproso. Eles tinham que se mostrar para todos aqueles que acompanhavam Jesus, e talvez iam receber mais uma vez o desprezo da sociedade, o desprezo de todos aqueles que estavam com Jesus, que talvez queriam até repreendê-los, ou quem sabe até apedrejá-los, se eles chegassem mais perto. E aí diz a palavra que eles se apresentam ainda aqui de longe e recorrem à misericórdia de Deus. A Bíblia diz que eles levantam a sua voz, e quem levanta a voz grita: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. De fato, a misericórdia, a bondade do Senhor é algo que está ao nosso alcance a todo instante. A misericórdia do Senhor, ela nos abraça e a gente sente quando o Senhor nos abraça, quando o Senhor nos pega no colo e nós sentimos acolhidos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, está lá em Lamentação 3. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E eu consigo imaginar aqueles homens gritando: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E o texto diz que eles chamaram a atenção de Jesus. E Jesus então olha para eles, consequentemente todos aqueles que estavam com Jesus também olham, e leproso. Mas Jesus, com um olhar de ternura, diz para eles: vai, ide. E mostra-se aos sacerdotes. Jesus não curou eles aqui, irmãos. Jesus não profetizou uma palavra forte. Jesus não usou um óleo ungido, não usou o sal, ele não usou nada. Jesus, ele deu uma palavra, ele liberou uma frase: ide e vos mostrai aos sacerdotes. E isso me faz lembrar uma outra expressão de fé, aquela mulher do fluxo de sangue. Todos conheciam ela. Diz a palavra que ela já havia gastado tudo, todos os recursos, e não havia alcançado a cura. Quer dizer que a sentença de morte dela também já estava decretada, porque se ela continuasse a perder sangue, ela iria morrer. Mas se ela também tentasse tocar em Jesus e não alcançasse a cura, certamente ela poderia ser apedrejada, porque assim mandava a lei, porque todos sabiam da sua impureza. Será que nesses dois casos, pastor Carlos, a pressão, o medo, a falta de possibilidades, a falta de alternativa, a sentença de morte decretada tanto para os leprosos quanto para a mulher do fluxo de sangue, foi um fator predominante para que eles pudessem usar a sua fé? Agora, se nós formos esperar esses fatores nos alcançar para clamarmos a Deus, nós já estamos à beira da morte. Mas nós não precisamos esperar isso, porque nós sabemos quem é Jesus, nós estamos com Jesus, nós caminhamos com Jesus. Só precisamos ter a humildade de reconhecer a lepra do pecado que está conosco o tempo todo, se livrar dela, clamar a Jesus: Jesus, tem misericórdia de nós, porque quando eu quero fazer o bem, o mal eu já fiz, e eu erro a todo momento, mas eu preciso da sua graça, eu preciso da sua bondade. Limpa-me, Senhor. Aleluia. Nós precisamos dessa humildade de reconhecer que nós não somos super-homens, não somos, como vocês não são mulheres maravilha. Somos cheios de pecado,
Até o nosso pensamento é pecaminoso. E então a Bíblia diz que nós devemos dar glória em tudo. E eu fiquei pensando, nós devemos também pedir perdão a todo instante. Porque até com o nosso pensar nós pecamos contra a santidade do Senhor. Aleluia. E se esse sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, Ele se entregou por mim e por você, Ele se humilhou, Ele se martirizou, Ele derramou todo o seu sangue ali na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida. E essa deve ser a nossa motivação de fé, não somente para os milagres que Deus tem para nós aqui na terra, mas também para alcançarmos a grata satisfação de termos a salvação. Se esse sacrifício que Cristo fez não foi o suficiente, tudo aquilo que Ele suportou ali, as humilhações, a cruz, se isso não foi o suficiente para que eu e você tome a iniciativa de buscar forças nele, para mudar comportamentos, hábitos, vícios, manias, se esse tão grande amor ainda não te envolveu o suficiente para que você se liberte, não há mais nada a fazer. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estava conversando com um jovem que estava de carona comigo no carro vindo para Nova Serrana, e ele tem uma dificuldade enorme com os jogos, e ele vira à noite, madrugada inteira jogando, e ele disse para mim: irmão, como é que eu faço? Eu quero parar, mas eu não consigo. E aí eu pedi ao Senhor, o que eu falo com esse jovem? E aí eu falei: cara, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas como assim? Cara, pensa que quando você deixa o seu pai alegre, você pede ao seu pai uma coisa, você deixa ele alegre, ele te dá. Não é assim? Assim é com o Senhor. Deixa ele alegre, que ele vai te dar força suficiente para você deixar os jogos. É simples assim. Procure fazer o Senhor ficar feliz com você. Jejue, ore, leia a palavra, mas não tenha pressa, vai no seu tempo. Eu tenho a absoluta convicção de que o Senhor vai te libertar. Que nós possamos usar essa nossa fé mediante essa sentença de morte que estava decretada lá atrás sobre as nossas vidas, onde nós vivíamos excluídos do aprisco, que nós possamos aceitar essa fé a cada dia mais, aceitar essa cruz sobre nós, porque aquele que quer seguir Jesus tem que pegar a sua cruz e seguir a Jesus, porque a nossa morte ela foi decretada pelo inimigo, mas o Senhor ele revogou lá na cruz com o seu sangue. Ele disse: tem vida aí, e o seu grande amor ele nos envolveu, e nós podemos sem reserva dizer a Ele: Senhor, Mestre, tem de misericórdia de nós. Agora a gente aponta o tempo todo para esses 9 leprosos, e a gente pensa: como pode, irmão Anísio, o senhor que é um estudante da palavra, como pode esses 9 receber tão grande milagre e não voltar para agradecer Jesus? Uma cura que naquela época era improvável, era impossível. Eles receberam. Mas aí eu fiquei pensando: quem sou eu para falar desses 9 leprosos? Porque o que eu estou fazendo pelo sacrifício que Cristo fez por mim na cruz? E você? O que tem feito pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz? Porque aqui eles viraram as costas para uma palavra que Jesus liberou, e nós é o sacrifício de Cristo. Será que temos sido tão gratos assim no dia a dia? E assim como Ele liberou uma unção especial sobre a vida daqueles leprosos, Ele também libera uma unção muito especial sobre as nossas vidas, porque Ele não quer que nenhum daqueles que eram leprosos se percam. Ele quer todos reunidos à sua mesa. E onde não havia saída, Ele se mostrou como a porta. Onde não havia caminho, Ele se mostrou: eu sou o caminho. Onde não havia possibilidade, Ele abriu a possibilidade, Ele rasgou o véu, e hoje nós temos plena comunhão com o nosso Deus. E tudo isso é Ele, é por Ele, com Ele, para Ele, todo momento é só com Ele. E é por isso que nós precisamos ter gratidão, porque os outros tiveram fé para serem curados, todos foram curados, fé. Mas aquele que alcançou a salvação não foi só por causa da fé, foi por causa da gratidão, porque ele voltou, e nós precisamos ser gratos pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Mestre, tenha compaixão de nós. Jesus simplesmente respondeu isso, irmão Lucas, para aqueles leprosos. Eu fiquei imaginando o seguinte, que
Essa talvez não fosse a palavra que eles quisessem ouvir. Talvez eles esperassem que Jesus aproximasse deles e liberasse uma palavra de cura, uma palavra de unção, que Jesus decretasse que eles estivessem curados. E aí eu fiquei imaginando, pastor, imagina sendo uma pessoa chegar aqui na igreja, um de nós trazendo um ente querido, pastor, não tem mais jeito, o médico decretou a morte, nós precisamos, vamos levar lá no pastor. E aí a gente chega aqui para pedir uma oração, nós crendo no poder da oração, o senhor vira e fala, não, pode ir para casa, vai dormir. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Talvez aqueles leprosos não ficaram satisfeitos com a resposta que Jesus deu. Como nós sairíamos daqui da igreja se o pastor falasse com a gente, vai para casa, vai dormir? Nós saímos daqui possivelmente espraguejando, reclamando, murmurando, xingando tudo e todos. Mas aqueles leprosos não fizeram isso. Eles foram obedientes à palavra, mesmo não acontecendo. Eles olharam para eles, não aconteceu nada. Eles olharam um para o outro, nada. Mas eles obedeceram e eles começaram a caminhar rumo à cidade. Eles começaram a andar pela fé, eles começaram a andar rumo à cidade. Foram mais obedientes do que muitos de nós, porque como é difícil obedecer aos mandamentos, ao ensinamento, à palavra. Aleluia. Agora, sair da presença de Jesus, sem murmurar, sem reclamar, sem entender, sem receber, sem contestar, deve ter sido fácil, não deve. Mas a fé deles foi tão surpreendente, foi tão grande, foi tão absurda, que à medida que eles iam caminhando, diz a palavra, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Mas eu vou conjecturar aqui, porque não está escrito, eu imagino que eles talvez estivessem andando a passos lentos, pensativos, pensando que talvez eles tinham que chegar lá no sacerdote, presbítero Zé Romão, e o sacerdote não, Jesus mandou a gente vir. O sacerdote vai fazer alguma coisa, ele vai curar a gente, ele vai derramar um óleo lá, ele vai fazer uma oração, eu vou lá. Talvez eles pensavam isso e estivessem andando talvez desanimados, a passos pequenos. Mas quando o primeiro começou a ver que as feridas começaram a desaparecer, algo novo está acontecendo, está sumindo as minhas feridas, está sumindo, o outro começou a receber, o outro começou a receber, o outro começou a receber, e todos começaram a pular. Aí já não queriam mais andar devagarinho, já queriam correr rápido para chegar lá no sacerdote. Aqueles talvez que não receberam começaram a se alegrar com aquele que recebeu, e começou a pular junto, e começou a acontecer um milagre com aqueles outros também, e todos receberam a glória de Deus naquele lugar. Aleluia! Todos eles ficaram cheios de alegria, de êxtase, porque é junto, é na união, é no partir do pão. E é por isso que muitas vezes a igreja do Senhor não recebe, porque nós estamos puxando um para um lado e um para o outro. Nós precisamos estar juntos. Aleluia! Aleluia! Eu acredito que uma emoção tão grande encheu o coração daqueles leprosos, que agora já não eram mais leprosos, que eles começaram a correr. Agora que eu tenho que correr mesmo, eu vou tirar esse peso da morte que estava sobre a minha vida. Eu vou tirar essa vergonha da lepra, essa humilhação que eu sofri tantos anos. Eu vou tirar isso. Eles vão ter que decretar a minha vitória, a vida. E essa era uma vontade natural, irmãos. Porque imagina bem se isso fosse conosco. Nós queríamos correr para aquelas pessoas que a gente ama, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos pais, para o nosso convívio, para o nosso ambiente. E pode ser que quando eles chegaram lá, todos eles falaram, não, foi assim que aconteceu. Jesus deu uma palavra e a gente veio andando e a gente se curou. E o nome do Senhor foi glorificado aí. Mas o Senhor quer mais. O Senhor queria salvar todos eles. Lamentavelmente, apenas um teve gratidão suficiente para parar no meio do caminho, mesmo no meio daquela euforia, e pensar, peraí, o sacerdote nunca me curou, eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá porque Ele é o motivo da minha alegria. Ele é o motivo da minha alegria. Foi Ele quem me curou, eu vou voltar lá. E diz a palavra que ele chegou ali perto de Jesus, diz a palavra. Então um deles, quando viu que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto no chão, dando-lhe graças. E este era samaritano. E pouco importa para Deus se ele era samaritano, se
você era um bebum, se você era um drogado, se você era uma do mundo, se você era quem você era, se você era um ladrão, se você é um assassino, que não interessa para Jesus. Jesus quer te salvar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas viram mudanças nas nossas vidas, as lepras do pecado sendo curadas? Quantas pessoas são testemunha das bênçãos que já alcançaram a nossa fé? Através da oração que nós fizemos ali, o Senhor derramou o seu poder pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque nós somos pó e barro. A unção que pregamos, que louvamos, que evangelizamos, que vivemos, e Deus é glorificado em tudo isso. Isso é verdade, mas Ele quer nos dar vida eterna, e é por isso que precisamos ser gratos, porque assim como não havia saída, não havia solução para aqueles leprosos do texto, também vivíamos assim, e Ele se mostrou o caminho, e como sumo sacerdote, Ele não quer que nenhum daqueles leprosos que foram curados, esses somos nós, se percam. Por isso fique firme, e aconteça o que acontecer, fique firme. O sacrifício que Jesus fez foi muito grande por nós, e quem faria isso por nós? Estamos aqui por diversos motivos variados nos trouxeram aqui. Uns vieram pela dor, outros vieram porque perderam tudo, ficaram endividados, outros tiveram problemas no casamento, outros têm crises existenciais. Vários problemas nos trazem para a igreja, mas nenhum desses problemas nos fazem permanecer aqui, porque Ele é a nossa razão de estarmos aqui. Só Cristo pode realmente fazer com que o homem se prostre com o chão, aleluia, ali com o rosto no chão, e possa adorá-lo e reconhecer que Ele é Deus. Das nossas forças nós não poderíamos fazer isso de maneira alguma, porque ninguém pode vir a mim, diz a palavra, se o Pai que me enviou não o atrair. Isso tudo é dom dele, e nós não devemos nos gloriar. Aleluia. Uma pergunta: qual é mais difícil? Adorar o Senhor na dor da lepra ou na vitória da cruz? Qual é mais difícil adorar a Deus? Na dor da lepra ou na vitória da cruz? É claro que viver o sobrenatural de Deus é muito bom. Toda vez que a gente é alcançado pela bondade de Deus e a gente recebe um milagre, a gente fica jubilante, né? A gente percebe que Deus de verdade está conosco. Mas de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A dor e o sofrimento, a lepra, a alegria da cura, o êxtase da cura não são capazes de fazer o homem se prostrar diante de Cristo. Todas essas duas situações é difícil, porque quando você está ali com o seu das perebas, como o Jó ficou, é difícil louvar a Deus nesse momento. E não sejamos hipócritas, é difícil. Mas é difícil também adorar a Deus quando você recebe a vitória da cruz, assim como aconteceu com esses leprosos que correram no êxtase para se mostrar, para voltar para o seu convívio, porque eles queriam largar aquele peso da morte que estava sobre eles. Aleluia. Aleluia. Em meio a mais de 8 bilhões de pessoas, eu e você recebemos essa maravilhosa graça de podermos nos prostrar diante dele, de podermos reconhecer a grandeza dele, de reconhecermos que ele é Deus, de reconhecer o sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário. E não é a dor da lepra, nem a alegria da vitória que vai nos fazer continuar. O motivo que nós não vamos parar é Cristo. É possível ter um problema resolvido, mas não ter a salvação, como foi o caso dos 9 leprosos. Vivemos vários milagres todos os dias,
Mas temos a mania de olhar somente para aquilo que falta e o mal que nos sobrevém. De manhã ao acordar é um milagre. Quantas pessoas não acordaram? Respirar é um milagre. Um milagre. Tem gente que tinha todo o dinheiro do mundo para poder comprar um hospital, fazer vários leitos, mas não tiveram o privilégio de respirar durante a pandemia e perderam suas vidas. Milagre. Não era o dinheiro, não eram os aparelhos. Milagre. Milagre. Eu acredito que os anjos devem ficar olhando para nós, irmão Daniel. Não, ele acordou, agora ele vai glorificar. E a gente já vai correndo para fazer um café, aí coloca água para ferver, aí ajoelha assim, abençoa o dia, a gente já está correndo. Não, agora ele vai agradecer porque ele saiu de casa para trabalhar. Ele precisa agradecer porque ele tem um trabalho, ele tem o que fazer. Não, mas a gente passa o dia todo sem dar glória a Deus. Tessalonicenses 5 diz que em tudo dá graças a Deus, porque esta é a boa vontade de Deus. A nossa vida é um milagre, respirar é um milagre, falar é um milagre, me ouvir é um milagre, pular é um milagre, balançar a mão é um milagre, tomar água é um milagre, comer é um milagre, levantar é um milagre, trabalhar é um milagre, ter o que fazer é um milagre, a salvação é um milagre. Aleluia. Eu ouvi uma certa feita que um irmão, ele tinha poucas oportunidades dentro da igreja, e ele chegou para o pastor, eu quero contar um testemunho. O pastor logo, meu irmão, o que você quer falar? Eu quero falar que essa noite eu sonhei, pastor, e eu sonhei que eu estava urinando. Eu estava fazendo xixi. Mesmo? Talvez você vai achar engraçado. Mas esse irmão, ele fazia 10 anos que ele tratava de hemodiálise. E ele só esvaziava a sua bexiga com uma bolsa que ficava de pendurado. E Deus deu para ele em sonho a sensação do que é urinar, de esvaziar a sua bexiga usando o trato urinário que o dele não funcionava, e o meu e o seu está funcionando. É milagre, mas a gente não glorifica a Deus pelo simples fato de urinar. Parece engraçado, né? Aleluia, aleluia. É fato que cada dia se encarrega por si só, traz as suas dores, os seus dissabores, as alegrias e conquistas. Estamos vivendo num mundo tão conturbado que a gente coleciona mais problemas do que soluções. Estamos em um mundo com tantos vírus, fungos e bactérias que a gente precisa o tempo todo de saúde. Em meio ao assistencialismo da política, muitas pessoas estão desanimadas do trabalho e a gente precisa de uma força geral, até para executar as tarefas mais simples do dia. Geral, me ajuda aqui com uma mesa, cara. Tu precisa tirar a mesa de lugar. Em meio à tecnologia crescente, a globalização, essa correria, a gente está correndo atrás do tempo. Em meio aos roubos, assaltos, o homem sanguinário, a gente está correndo atrás de proteção. Em meio às perdas, mandos e desmandos, distratos humanos, nós estamos procurando um equilíbrio emocional. Estamos em busca de um abraço, de uma palavra que nos tira a carga, que nos alivia o peso e que nos traga alegria. Mas Cristo tem essa palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Buscamos no homem. É fato que nós precisamos de alguma coisa diferente todos os dias, todo instante, cada instante. São muitas as nossas necessidades. Mas é possível que talvez você está pensando aí, puxa vida, esses leprosos receberam algo por uma palavra que eles nem esperavam. Eu preciso resolver alguma coisa lá, nessa semana, lá na minha empresa, na minha casa, na minha família, eu não sei. Talvez você precise resolver alguma coisa que se torna tão difícil que é quase impossível. Eu digo quase impossível porque quando Jesus entra, a impossibilidade desaparece. Quando Ele chega, tem solução, tem saúde, tem força, tem tempo. Quando Ele chega, tem afeto, tem ajuda, tem palavra, tem alívio, tem amor. Aleluia. E para finalizar, eu já estou finalizando. A boa notícia que eu trago para você, assim como aqueles leprosos receberam lá a notícia de que Jesus iria passar lá, Ele vem. Ele vem. A palavra diz que Ele está indo a Jerusalém, mas Ele vai passar por Samaria e Galileia. Essa é a rota mais longe naquele momento. Improvável que Ele fosse passar ali. Mas sabe por que Ele foi lá? Porque Ele sabia que tinha um filho dele lá, que Ele iria salvar, que iria ser grato por tão grande bondade, por tão grande milagre que Ele recebeu. E Ele não importa a
que nós estávamos no caminho e Ele nos abraçou, e Ele manifestou a sua glória, Ele nos abraçou, Ele tirou toda a lepra do pecado que estava sobre nós, todo o carrapicho. A sociedade não nos queria, porque a sociedade nos ama só quando nós temos algo para oferecer, porque nós somos descartáveis. Quando não temos dinheiro, a sociedade nos exclui, assim como excluíam os leprosos. Mas Jesus, Ele não quer saber do nosso dinheiro, Ele não quer saber da nossa força, Ele não quer saber quem a gente é, se a gente é advogado, se a gente é doutor, se a gente é gari, se a gente é nada nessa vida, porque para Ele nós somos muito mais valiosos do que todo o tesouro dessa terra. Aleluia! Oh, aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Se você acredita nisso, chame a atenção desse Deus. Assim como aqueles leprosos fizeram: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Eles gritaram sem nenhuma reserva, eles se mostraram, eles estavam ali abertos para receber de Deus o milagre. E não importa se você está bonito, perfumado, se você está cheiroso, se você está limpinho, se você está caído, se você está errado, se você está no pecado, Jesus te abraça. Aleluia. Os homens dessa história não se importaram com o que os outros pensavam, eles se humilharam e clamaram em alta voz. Nós podemos também clamar em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Clame ao Senhor, clame por Ele, chame por Ele. Eu sei que muitos aqui estão vivendo o impossível na sua vida, mas Ele pode fazer. Ele limpou a lepra que era impossível. Quantos de nós estamos vivendo algo impossível? Nós conhecemos Jesus muito mais do que aqueles leprosos. Nós andamos com Jesus, nós caminhamos com Jesus. Aqueles leprosos não conheciam Jesus, só de ouvir falar. Nós estamos caminhando com Jesus há quanto tempo? Então clame a Ele, grite por Ele. Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tenha compaixão de nós. Eles não conheciam a Jesus. Uns aqui conhecem Jesus há tantos anos. E como pode duvidar que Jesus pode entrar na sua família, fazer um milagre? Jesus pode restaurar a sua família. Jesus pode te dar cura agora, meu irmão. Não porque eu estou pregando misericórdia, eu abençoo o mais pequeno de todos, mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quanto mais nós caminhamos com Jesus, pela fé, tanto tempo, nós podemos e nós precisamos buscar dele essa misericórdia, essa graça. E o melhor de tudo, Ele tem para dar. E ninguém, apesar de toda a lepra do pecado, está excluído de ser alcançado pelo poder e pela graça de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Peço que o Espírito Santo de Deus venha complementar essa mensagem no coração de toda a igreja. Que nós tenhamos não somente fé, mas gratidão.